Hoje eu queria trazer um assunto para vocês que sempre me perguntam: por que óleo essencial é caro e por que existem óleos mais caros ainda? Então eu queria trazer alguns exemplos aqui. Então eu peguei a mirra, o sândalo amíris, o olíbano, mas tem os óleos muito mais caros e tem óleos que sobem conforme a plantação. Então vamos estabelecer aqui uma forma de eu estar explicando. Quando a gente fala de óleos tipo óleo essencial de rosas, óleo essencial de néroli, óleo essencial de camomila romana, óleo essencial de helichrysum, a gente está falando não de absoluto, que é feito uma outra forma de extração. Então é feito, o concreto é misturado com uma substância e depois ele é destilado pelo hexano. Então os absolutos não são óleos essenciais, eles são absolutos e muito usados na área da perfumaria. Por quê? Porque consegue ser absorvido o aroma, mas vão sobrar traços desse solubilizante, que é um hexano, por exemplo, é como se fosse uma gasolina, e que na verdade esse hexano volatiliza e aí sobra o que chama de absoluto. Então se faz o concreto e depois sobra o absoluto. Eu pessoalmente não gosto de trabalhar com absoluto. Então quando a gente está falando de óleo essencial, você imagina, vamos pegar só a rosa. A rosa não é essa rosa que a gente está acostumada para botar na casa. É uma rosa muito específica, é a rosa damascena ou a centifolha, e ela é plantada em países que tenham um solo e um clima que favoreçam a manutenção e o desenvolvimento dessas plantas. Então elas são normalmente as pequenas, o país é Turquia, Bulgária e tem um pouco na Tunísia, tá? Que seriam os melhores. Tem um pouco na França, em lugares, mas a Turquia e a Bulgária são onde tem as maiores plantações, né? A Tunísia também entra um pouquinho. O que acontece? Essa planta já é de um outro país que precisa ser colhido à mão, porque não dá para você passar uma ceifadeira e pegar galho, espinho, folha e a folha da flor que vai ficar atrapalhada, então precisa ser colhida manualmente. E é muito interessante ver essa colheita, né? É muito interessante ir nessa época, apesar que quando você vai para uma indústria, né, um local que planta mesmo, tem já uma mão de obra mais específica, mas normalmente na Turquia são aquelas mulheres, os homens vestidos, né, de forma tradicional e que vão pegar num horário muito específico. E aí você tem que levar e fazer a destilação a vapor. Então, para você ter ideia da quantidade de matéria-prima que se precisa, dependendo da colheita, nós vamos falar de 3 toneladas até 8 toneladas, porque a gente sabe que um produto natural, assim como uma alface na feira, dependendo do clima, dependendo da terra, ela vai dar um determinado produto e pode ter essa variação. Então uma planta pode produzir uma quantidade maior de óleo essencial ou uma quantidade menor num determinado lote. E esse quilo de óleo essencial, normalmente a gente compra em euro, tá? Ou em dólar se fosse mais nos Estados Unidos, mas na Europa a gente trabalha mais com o euro. E para vocês terem ideia, 1 litro do óleo de rosas, ele custa em média 18 mil euros, tá? Então se a gente for multiplicar, vamos botar por 6, tá? Que tá um pouco exagerado, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 6, então sairia 102 mil reais. Só que isso lá a gente fala FOB, tá? Quando a gente vai transportar e que o preço é CIF, já vem o preço do transporte. Então a gente paga o óleo 1 litro, paga o transporte, mas você tem que pagar os impostos aqui no Brasil. Então de uma forma, isso quando não fica parado lá na aduaneira. Então de uma forma, a gente imagina que esse óleo, quando chegar na indústria mesmo, 1 litro vai chegar em média por 200 mil reais. Aí o que acontece? Imagina rótulo
embalagem e perda. Porque quando a gente manda, por exemplo, 1 quilo de um óleo essencial, a gente vai ter uma certa perda, porque existe toda uma dificuldade depois de um tempo que a máquina começa a perder um pouquinho do óleo. Então a gente calcula 10% de perda. E aí você tem que colocar, normalmente, o produto finalizado, então com a matéria-prima, os acessórios, e aí a empresa tem que ter um lucro. Hoje, se a Baissâmia fosse vender um óleo essencial de rosas, especialmente da onde eu trago a rosa que vai para o sérum, eu não poderia vender menos de 5 ml por menos de R$1.000. E nessa linha, tá, existe a rosa, o neroli, que é a flor da laranjeiras ou da bergamota, especificamente. Você tem a camomila romana, que a camomila romana, hoje a Baissâmia vende ela pura numa média de uns R$600, porque imagina aquela florzinha pequenininha, eu extraí óleo essencial de camomila. E é um dos óleos que, por exemplo, para criança a gente ainda tem a possibilidade da lavanda. Mas quando você fala de dentição, quando você fala de alguma inflamação ou otite, a camomila romana é a melhor, sem dúvida. E para gestante também, né? Ela é um anti-inflamatório potente, então para a coluna de gestante é muito boa, porque a gestante não pode usar o wintergreen, gengibre, nada. Então, esses óleos já são per se caros. Aí quando você tem a mirra, quando você tem o olíbano, o sândalo, a planta, ela já produz pouco óleo essencial. E aí você tem todo o processo da resina, da mirra, da madeira, do sândalo amyris. O sândalo missori eu nem trabalho, porque ele está em extinção na Índia. Então eu já tirei de linha e substituí por esse sândalo missori, que ele vem do Haiti. Mas o olíbano, mirra, o grapefruit agora teve um aumento de quase 40% na matéria-prima, independente do dólar que ele vem de Israel, tá? Esse grapefruit vem de Israel, muitas vezes eu trago dos Estados Unidos também. Então, quando você põe um óleo de qualidade no mercado e que seja, por mais que a Anvisa não certifique, por mais que não exista ainda uma certificação de fazenda do solo, aqui no Brasil a gente tem o IBD e está conseguindo fazer com os óleos brasileiros, mas quando você não tem essa certificação, apesar deles terem lá fora essa certificação, mas as pessoas que plantam teriam que ter o EcoCert registrado aqui, a importadora, a trade pelo qual a gente importa, nós teríamos que registrar aqui, certificar aqui como orgânico, independente dele ser orgânico, mas não ter a certificação. Óleo essencial, gente, não tem condição de ser um óleo barato. Mesmo a laranja, que é um óleo nacional, tá? E que nós exportamos o suco da laranja e que o óleo essencial, ele é um subproduto do suco, que foi prensado para sair o suco e depois é decantado. Aqui no Brasil, o custo da casca da laranja que espreme a essência natural, que a gente deveria nomear essência natural porque não passou por metabolização, mas comercialmente a gente põe todos como óleo essencial, também está caro. Então, assim, óleo essencial normalmente tem densidade diferente, a gente envasa em 10 ou 5 ml, porque envasar em 1 ml ou 2, na forma industrial ficaria muito complicado, isso teria que ser à mão e o custo também da mão de obra manual ficaria muito cara. Óleo essencial não tem como ser barato. Então, como vem em densidade, em 10 ml, ele pode variar entre 210 gotas até 330 gotas, a gente estipula que 10 ml tem, em média, 250 gotas. Quando vocês forem utilizar óleo essencial, peguem uma ficha, façam uma ficha de cada um e pegue e faça o custo, tá? De cada gota do óleo essencial. Então, quanto você pagou por 250 gotas, em média, você tem o preço de cada gota. Por isso que nos meus cursos eu falo que menos é mais na aromaterapia. O custo do óleo essencial é muito caro. Você tem uma dosagem específica que a menor para se começar é 1% dentro do veículo que você vai utilizar quando
de uso tópico. E quando você tem, por exemplo, a forma inalatória num aroma stick, que a gente coloca uma gota de manhã e uma após o almoço, ou num lenço de papel, nós estamos falando de gotas individuais, e você vai usar dessa forma no máximo 10, 12 gotas, ou se você usa o aromatizador ou elétrico ou o por ozônio, né? Então, que essa fumaça, quando ela leva a umidade, a água, como volatiliza, leva o óleo essencial. E o uso tópico, a base que eu sempre falo é assim: uma colher de café rasa, uma gota, uma colher de sobremesa, 2 gotas, e uma colher de sopa, 4 gotas. Isso é uma das menores dosagens que a gente pode usar, menos é mais no preço, menos é mais na menor interferência no interagente, mas que pode ter efetividade. A gente só aumentaria a dosagem se for necessário, a menor dosagem não teve eficácia. Por isso é que óleo essencial, para mim, é uma joia. Cada vez que eu pego um óleo, que eu abro a caixinha, que eu abro um óleo essencial e que eu vou colocar, eu penso o quanto a natureza teve que fazer depois na industrialização e para poder chegar nas nossas mãos, quanto é o trabalho para a gente vender um frasquinho desse e que a gente vai trabalhar com gotas. Então lembrem-se muito, óleo essencial, ele é caro, ele é uma joia, ele vai te ajudar muito se você trabalhar com respeito e usar com muito respeito, e nem sempre o uso de uma grande quantidade vai ter a efetividade. Ele vem de uma atuação química, farmacológica, vibracional, energética, e quanto mais cuidado a gente tiver com essas preciosidades, mais eles vão nos reverter em ações benéficas, aromas maravilhosos, para a gente poder entregar para vocês e nós nos beneficiarmos dele. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.